Deus quer curar as feridas da sua alma e te capacitar para alçar alto voo no caminho do céu. Deus te abençoe, filho, filha. Hoje nós vamos deixar Deus curar as feridas mais profundas da nossa alma e com grande confiança vamos nos abandonar nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse encontro de hoje, que é o 19º dia, o remédio para as 4 principais feridas da alma. 19º dia e 7º dia da nossa semana, o último dia da semana do conhecimento de si mesmo. No próximo encontro já vamos entrar no conhecimento de Nossa Senhora. Que alívio para a nossa alma, né? Porque o desapego do mundo é algo um pouco mais pesado. Entrar dentro de nós e olhar nossas fraquezas e misérias também não é tão fácil, mas é necessário para sermos curados e restaurados. Mas agora vamos tirar o olhar de nós mesmos, a partir do próximo encontro, e olhar para a Virgem Maria. E por fim, a última semana, olhar para a nossa meta final, que é Jesus Cristo, conhecimento de Jesus Cristo. Vai ser maravilhoso o nosso caminho de subida espiritual, de ascese, de crescimento. Mas hoje nós vamos olhar ainda para dentro de nós, para as nossas misérias, feridas, mas já hoje olhando para um olhar de cura, olhando com um olhar de perceber os remédios para essas feridas da nossa alma. Hoje vamos meditar sobre as 4 principais feridas que existem dentro de nós. E dessas feridas, muitas outras coisas ruins acabam reverberando. Mas se a gente deixa Deus curar essas 4 feridas, um caminho muito bonito de amorização, de transformação vai acontecer no nosso interior. Talvez você tenha pensado, nossa, irmão Luiz Maria, foi tão bonito o senhor falando das 7 moradas, do caminho de perfeição que Santa Teresa d'Ávila fala, que São João da Cruz fala, mas quando eu ouço isso eu me sinto tão distante, eu me sinto, nossa, parece que eu estou pegando ainda a van que vai para chegar no castelo ainda. Quanto mais está na primeira, segunda, terceira morada, eu quero dizer para você que Deus mesmo, Ele deseja isso para você. Se você quer, se você dá o seu sim, quem vai te ajudar a chegar no alto nível de união com Deus é Ele próprio, porque Ele deseja isso mais do que você. É Ele que deseja isso para a sua alma. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos ter essa certeza. Deus está do nosso lado. Deus quer a nossa santificação. É um caminho que não é fácil, mas segurando nas mãos do Senhor. O menino Jesus segura na tua mão. Nossa Senhora segura na tua mão. São José guia esse caminho. Teu anjo da guarda te acompanha e te protege. Então, quem poderá contra nós, se Deus é por nós? Vamos ter essa esperança, porque aquilo que parece talvez muito difícil, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça dele, com a intercessão de Nossa Senhora, nós vamos ver que é mais fácil. São Luís vai ensinar que, vivendo essa consagração que você está caminhando para fazer ou para renovar, vivenciando essa grande graça dessa consagração, você vai ter uma ajuda imensa para avançar a largos passos nesse caminho de santificação. Então, o Espírito Santo ele pode fazer de você uma pessoa nova, sim. Ele pode curar as suas feridas mais profundas e ele não só pode, ele quer. Ele deseja isso. Uma vez no Evangelho, um leproso disse a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus olhou com amor e disse: Eu quero, seja curado. E hoje o Senhor fala o mesmo para você. Claro, é preciso que você peça ao Senhor, como esse homem pediu. Senhor, se quiseres, tu podes me curar. E Jesus quer curar o seu coração. A cura física, nós nem sempre sabemos se é a vontade de Deus ou não. Não é errado pedir, mas a cura da alma sempre é vontade de Deus. Sempre Deus quer e Deus vai curar as feridas mais profundas do seu coração. É só
necessário que você deixe ele curar, que você creia nele, que você se abandone ao médico dos médicos que deseja tratar as feridas do seu coração, da sua alma. Então, antes de sermos curados, antes do médico abrir, fazer uma cirurgia, ele precisa fazer a limpeza, a purificação. Então, para você ser curado, é preciso você renunciar ao pecado, lutar contra o pecado. Todos somos pecadores e caímos, mas é preciso lutar, tomar uma decisão contra o pecado. Então, como, por exemplo, alguém poderia fazer a perfeita consagração à Virgem Maria sem rejeitar o pecado mortal? Se você ainda não rejeitou aquilo que crucificou Jesus, aquilo que mais feriu o coração do Senhor, como é que você vai pedir a cura da sua ferida? É preciso lutar e odiar o pecado mortal. Então, imagina, nós vamos acender a nossa vela no dia da nossa consagração. E acender a vela representa a vela interior, a chama que está acesa na nossa alma, no nosso batismo. Lembra de toda a explicação? Adão e Eva tinham essa chama no seu coração, a presença da Trindade, do Espírito Santo, e eles expulsaram. Com Jesus Cristo, milhares de anos depois, essa chama foi acesa de novo. Nem Moisés, nem Abraão, nem os profetas tiveram a Trindade morando dentro de si, a graça santificante. Jesus, quando morreu na cruz, deu o Espírito Santo. No nosso batismo, essa chama é acesa. No nosso dia da consagração, nós vamos segurar essa vela, representando a nossa promessa de lutar para que essa vela não se apague, essa chama jamais se apague. Mas imagina que você estivesse com a vela na mão dizendo assim para Deus: Senhor, eu te prometo que eu vou dar minha vida para que essa chama que o Senhor acendeu pelo preço do sangue do teu filho, para que essa chama nunca se apague. Eu vou dar meu sangue, Senhor, para que essa chama nunca se apague. Eu quero odiar o pecado. Se eu cair, eu vou acender de novo essa chama, mas não vou ficar com essa chama apagada. E você vai entregar a Nossa Senhora o efeito da sua vida batismal, quer dizer, da graça santificante na sua alma. Vamos comparar com o fogo? O fogo tem luz, o fogo tem calor, o fogo tem capacidade de queimar, purificar metais, destruir impurezas. Então você está entregando tudo isso para Nossa Senhora, o efeito da sua vida batismal. Lá nos 5 vídeos que nós fizemos explicando o Tratado da Verdadeira Devoção, está tudo isso explicado. Nós entregamos os valores meritórios, impetratórios e satisfatórios da alma. Não vamos explicar isso agora, mas é necessário que você leia o tratado e que você veja os vídeos de explicação do tratado, né, que estão aqui no nosso canal. Então, imagina só, você está dizendo, olha, essa chama vai sempre ficar acesa e todo o valor dessa chama eu estou entregando para a Virgem Maria, usar como ela achar melhor na minha vida. Mas imagina que você está prometendo isso e a chama está apagada. A vela está apagada. Eu prometo dar minha vida para essa chama nunca se apagar, mas ela está apagada. Você entende que não tem lógica você renovar o seu batismo, você fazer a perfeita consagração sem estar na graça de Deus, estando em pecado mortal? Não é possível. É necessário romper, até porque se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. Então, essa consagração tem sido motivo de conversão profunda para muitas almas que não entendiam a gravidade do pecado mortal. E agora, com a ajuda da Virgem Maria, concebida sem pecado nenhum, ela te segura pela mão para que você saia da situação de pecado mortal. Então, primeira parte para essa cura é rejeitar o pecado mortal. Segunda parte é tirar os bloqueios que nós falamos no nosso último encontro. Como é que Deus vai me curar se eu não peço perdão dos meus pecados? Como é que eu peço para Deus me curar se eu não perdoo os meus irmãos? E como é que Deus vai poder me curar se eu ainda estou envolvido nos laços do inimigo e não renunciei às práticas ocultas, às contaminações espirituais, os laços, os tentáculos do maligno? Então, esses 3 passos foram explicados no último encontro, mas hoje nós vamos falar que depois de você tirar a maldição do pecado mortal da sua vida, através do sacramento da confissão, o sangue do Cordeiro te lava, te justifica. Depois de você romper com essas 3 tampas, vamos dizer assim, que impedem o recipiente de receber a chuva de graças,
que são esses 3 bloqueios que eu acabei de falar, aí Deus pode tocar lá dentro do seu coração e curar essas 4 feridas que nós vamos meditar hoje. Antes de entrar mesmo nas 4 feridas, irmão Luiz Maria, eu estou ansioso, fala logo, mas é importante eu dar uma explicação. Existem registros dentro de nós, no nosso inconsciente, existem marcas que ficaram desde o tempo da nossa concepção e gestação. Os estudiosos dessa área sabem, os psicólogos, todos que cuidam dessa parte sabem que o tempo da nossa gestação marca muito a nossa vida. Mas não determinam quem nós somos. Nós hoje podemos decidir, mas existem marcas e existem registros mentirosos que nós deixamos entrar dentro de nós. E situações difíceis da nossa vida acabam fazendo crescer essa parte, essas marcas, esses registros que não são verdade. Então, os 4 principais sentimentos têm a raiz nessas feridas. O sentimento de culpa, o sentimento de medo, o sentimento de rejeição, o sentimento de inferioridade têm raiz, muitas vezes, nessas marcas da nossa história. Eu quero contar uma historinha para você que vai te ajudar a entender. Imagina que você trabalha no escritório, tem vários colegas de trabalho, cada um no seu computador, e um belo dia você chega e ali no seu escritório estão todos os seus colegas rindo, brincando, e todos eles juntos, olhando para um computador, e de repente, quando você chega, todos disfarçam, cada um vai para o seu canto. O que você imagina? O que você tem certeza, na verdade? Estavam falando alguma coisa de mim. Estavam falando de mim. Então, você, quando vê aquela situação, o seu coração já começa a fechar. Você que via mais a parte positiva dos seus colegas, e como que esquecia os defeitos, né? Isso releva, ele é gente boa e tal. Você começa a ver mais os defeitos, porque você diz, eles são todos falsos. Enquanto eu estou fora, eles falam mal de mim e nem conseguem disfarçar. E você já começa a pensar, eu já tinha percebido que tal pessoa é assim, assim, assim. É mesmo, essa pessoa eu já vi que ela é falsa. E você começa já a ficar aquele mal-estar, que você já no dia a dia fica ruim de estar na presença dos seus colegas, porque aquilo vai crescendo dentro de você. E infelizmente a nossa mente às vezes se deixa levar pelo inimigo. O inimigo usa das nossas fraquezas e ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode injetar pensamentos e sentimentos. Ele não tem acesso à nossa inteligência e à nossa vontade, mas o resto, infelizmente, nessa batalha que nós vivemos, de combate espiritual, ele pode sugestionar pensamentos que você nem percebe que foi ele. Então ele coloca lenha na fogueira. Olha, ela é uma falsa, ele é um falso, e começa a falar dos defeitos dos seus irmãos, e aquilo ali você já começa a se embaralhar, você já deixa crescer um sentimento dentro de você, uma rejeição para os seus amigos, você começa a nem gostar de ir para o trabalho, porque são todos uns falsos, você começa a crescer aquilo dentro de você e prejudicar a sua vida. Algumas pessoas, por causa de sentimentos ruins, assim, começam até mesmo a somatizar no seu corpo, né? Começa a trazer enfermidade, você fica mal emocionalmente, traz um mal físico também. Então, pessoas que às vezes têm que deixar de trabalhar por causa do mal-estar com seus colegas de trabalho. Mas aí imagina que você, com esse mal-estar todo, de repente, chega no seu trabalho num belo dia e todos, de repente, quando abre a porta, fazem uma festa, bate os parabéns, todo mundo com chapeuzinho, com língua de sogra, com confete, é o dia do seu aniversário. Eles estavam falando de você, sim, mas eles estavam falando da sua festa surpresa. Por isso que todos disfarçaram, cada um foi para um lugar. Por que isso? Porque, na verdade, uma informação errada, que fica como base da nossa vida, nós construímos um castelo imaginário de pensamentos, de sentimentos, baseado numa informação mentirosa. E aí, quando nós descobrimos a verdade nos liberta, como está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitos e muitos e muitos de nós, na verdade todos nós, num grau maior ou menor, temos uma informação mentirosa
lá no nosso registro interior, de que nós somos rejeitados, que não somos amados, não fomos desejados, não deveríamos ter nascido, ou coisas parecidas. Alguns registros, isso eu digo que os psicólogos com doutorado no assunto falam. Registros, por exemplo, que são muito comuns: nenhum homem presta, mulher nasceu para sofrer, não vale a pena ser mulher. Muitos registros de que os homens não existem homens fiéis. Então existem registros que infelizmente a gente firmou na nossa vida que aquilo é absoluto. Ou então esse sentimento: eu não tenho valor nenhum, ninguém nunca me amou, eu não fui desejado, eu não fui amado, eu não consigo fazer nada, não é? E sentimento de insegurança, todos querem te prejudicar, não existe lugar seguro, não existe, ninguém cuida de você, sentimentos de culpa, né? Você é culpado de tudo, você não tem como mudar, vários registros que são baseados em mentiras. E quando a gente descobre a verdade em Deus, o Espírito Santo pode te mostrar essa verdade, cai por terra todo aquele castelo de mentiras. Cai por terra algo que prejudica a sua vida, que te faz carregar como uma tonelada de pedras atrás de você nas suas costas. Quando você recebe essa cura do Espírito Santo, sai de você essa mentira e você descobre que você é amado. Você descobre que as suas culpas, você pode ter algumas culpas sim, mas com arrependimento eles são perdoados. Deus pagou alto preço para te perdoar. Você percebe que você tem valor. É mentira isso, que eu não tenho valor nenhum, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada, tudo que eu faço dá errado. Todas essas mentiras são destruídas pela verdade de Jesus Cristo, que através do Espírito Santo entra na sua alma. Quando você tira o pecado mortal, quando você tira esses 3 bloqueios que nós falamos, Deus pode começar um caminho de cura. E é isso que Ele está fazendo nesses dias. Você ficou 7 dias, 12 dias meditando sobre coisas ruins de fora, que você tem que renunciar, o desapego do mundo. 7 dias olhando para dentro de você e vendo que precisa um caminho de cura. Agora você vai abraçar Nossa Senhora e abraçar nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estão curando a sua alma. Essa cura é necessária para o seu avanço espiritual na união com Deus, para chegar na 7ª morada. E você vai chegar, em nome de Jesus. Então, vamos meditar sobre cada um desses 4 principais sentimentos que precisam ser tirados da mentira de dentro do nosso coração e a verdade de Deus nos transformar. Primeiro, sentimento de culpa. Se humilhar, reconhecer os seus pecados não é errado. Se arrepender é necessário. Com humildade, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Mas uma coisa é reconhecer que eu sou pecador e me humilhar. Outra coisa é não acreditar no abraço misericordioso do Senhor. Deus te perdoa, Deus te cura, Deus te levanta do chão. Olha para aquela mulher que estava lá em João capítulo 8, adúltera, pega em adultério, no flagrante. Jesus salvou aquela mulher, se arriscou de ser apedrejado no lugar dela. Jesus se arrisca por você. Aquele pecador público, que era o chefe dos publicanos, Zaqueu, Jesus disse: eu vou na sua casa hoje. Todos criticaram a Jesus, Jesus não quis nem saber. Por você, Jesus se coloca nas situações mais dolorosas. Jesus não quer nem saber do que vão fazer com ele. E olha o que fizeram com ele, por você. Então, eu quero te dizer, filho, filha, que o Senhor te ama. Então, ainda que você tenha errado, se você se arrepende, acredite no perdão de Deus. Se você não se perdoa, eu sei, mas irmão, o pecado que eu fiz foi muito grave. Não dá para Deus me perdoar. Eu desci muito baixo, não dá. Deus desceu mais baixo que você. Ele desceu até a sua miséria para te levantar. Se você não se perdoar, é como se você dissesse para Deus: olha, você morreu na cruz à toa. Você morreu na cruz à toa, porque você não tem poder para vencer o meu pecado. Se você se confessou já, mas não se perdoa, filho, se perdoe. Como é que você vai conseguir amar os outros se você não se perdoar? Como é que você vai falar da misericórdia se você não acredita, não recebe?
Receba o perdão. Muitas vezes o orgulho não deixa a gente aceitar. Como é que eu pude ter feito isso? Como é que eu pude ter cometido esse pecado? Humilha o teu orgulho. Eu sou miserável mesmo, mas receba o perdão de Deus. Não guarda esse sentimento de culpa, não, porque Deus te olha com amor, com carinho, com ternura. Aquele que se arrepende já deve ter certeza do abraço misericordioso do Pai. Jeremias 31, 34. Eu perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais do pecado. Depois que seu pecado é apagado na confissão, não existe mais. Deus não lembra. O que Deus não lembra não existe. Ele apagou no sangue do Filho dele. Então, como na mulher, que Jesus dá ânimo para ela recomeçar, a mulher adúltera, João capítulo 8, vale a pena você ler. Então, sempre existe essa tensão da justiça e da misericórdia. O pecado deve ser odiado por nós. Entenda bem, não se entregar ao sentimento de culpa não é não reconhecer a sua culpa, os seus erros. Reconhecer a sua culpa, mas imediatamente entregar na fornalha do coração de Jesus para ser consumido, incinerado lá. E pronto. Você errou, você se arrependeu, faça a reparação, isso é importante, do erro que você fez, faça a penitência, mas esqueça. Então, um exemplo muito bonito é Pedro e Paulo. Pedro negou Jesus 3 vezes. A tradição da igreja diz que ele chorou todos os dias. Os ícones antigos de Pedro mostram marcas que ficaram das lágrimas, mas não um choro de tristeza, um choro de amor e de gratidão, um choro quente de quem diz assim: Cristo me amou e por mim ele se entregou. Essa frase é de São Paulo, mas Pedro todos os dias pensava nisso. Ele morreu por mim. Eu o neguei, mas ele não me rejeitou por eu ter negado. Depois de 3 anos de intimidade, de amizade, eu neguei o meu mestre. Eu o abandonei na hora que ele mais precisou de mim e disse que eu nunca vi esse homem. Mas ele não desistiu de mim. Entende que é um choro de gratidão. E o que ele fez para reparar? Deu a vida dele por Jesus, em gratidão. Paulo, do mesmo jeito. Paulo, eu estou falando das 2 colunas da igreja. Paulo, ele perseguia os cristãos. E Jesus apareceu para ele e disse que quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele entendeu, como ele mesmo vai dizer, eis uma verdade digna de fé. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, eu sou o primeiro, eu sou o principal. Ele se sentia um grande pecador, mas ele não tinha sentimento de culpa. São Paulo dizia com alegria e gratidão: Cristo me amou, por mim ele se entregou. E ele, mesmo com esse espinho na carne, com essa dor de ter no passado perseguido Jesus nos cristãos, ele deu a vida em gratidão, em reparação. Ele não tinha sentimento de culpa, mas de gratidão. E essa é a marca. Troque o sentimento de culpa pela gratidão. Em gratidão, viva a penitência, viva a esmola, viva a caridade, a misericórdia com os outros, o perdão, porque Deus te amou e Deus te perdoou. A gente teria muito para aprofundar sobre cada um desses temas. Eu dizia agora para o irmão, cada um desses 4 são formações de muito tempo que nós damos, mas o nosso tempo aqui é curto e nós vamos, nesse pouco tempo, meditar sobre os 4. Primeiro, o sentimento de culpa. Renuncie o sentimento de culpa. Deixe Nossa Senhora tirar do seu coração esse espinho e transformar em oferta de amor, em oferta de gratidão. Apocalipse 12, 7, houve uma grande batalha no céu, foi precipitado o acusador dos irmãos, que os acusava dia e noite. Satã significa acusador, adversário, inimigo, é o advogado de acusação, né? Ele acusava dia e noite, mas eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? É os sacramentos, especialmente a confissão, a Eucaristia. A confissão lava a tua alma e quando você medita a paixão de Cristo, você se liberta do acusador, né? Então, se reconciliar com o seu passado, se reconciliar com a sua história, isso é muito importante. Então, tem exemplos aqui de pessoas que no passado cometeram grandes pecados e depois começaram a fazer o contrário, reparação desses pecados. É o filho pródigo que volta e que recebe o abraço do pai. Para terminar essa parte do
do sentimento de culpa, a palavra que Deus te dá é muita confiança. Não fira o coração de Jesus desconfiando do amor dele, duvidando do amor dele. Você fere mais o coração de Jesus quando você duvida do amor dele do que com o pecado que você cometeu no passado. Então, por favor, não fira mais o coração de Jesus. Não duvide do perdão, do amor e da misericórdia dele na sua vida. Claro, tem que ter arrependimento. Sem arrependimento, eu me arrependo, Senhor, mas eu não quero deixar o pecado. Não. Peça ajuda a Deus, rompa com o pecado e rompa também com as acusações de Satanás que querem te afundar, te prostrar. Não, você vai ser um homem livre, uma mulher livre no Espírito Santo de Deus. Segundo sentimento é o sentimento de medo. E eu quero contar mais uma historinha para você. Aqui em casa nós tínhamos um cachorro, um Rottweiler, chamava Tom, porque é o mesmo nome do cachorro de Santa Terezinha. E o Tom, ele era muito bonzinho com todo mundo. Ele não pegava ninguém, né? Não fazia mal para ninguém, com os irmãos e irmãs e até com os funcionários ele não tinha problema nenhum, né? Hoje tem os cachorros mais bravos aqui, mas nessa época o Tom, coitado, anos atrás. E aí, mas ele era um cachorro forte, bonito, mas ele tinha um problema com outros animais. Se entrasse algum gato, ele matava. E outros bichos, por exemplo, aqui no Ceará chama de soninho. Um mico que anda nas árvores aqui e vem um monte de vez em quando. Então o Tom não aceitava aquilo. Ele começava a latir e rosnar e latir e começava a babar de tanto latir. E o soninho, que tem uma habilidade incrível nas árvores de pular, de se movimentar, ele ficava paralisado por causa do medo. O barulho do latido do cachorro assustava ele e ele ficava ali parado na árvore, tinha medo de pular nas árvores. Ora, o cachorro não consegue chegar lá em cima, mas o medo paralisava ele. Então o cachorro latia. O que acontecia? Ele perdia as forças e caía da árvore. Meu Deus, eu aprendi tanto com isso. Eu fiquei impressionado. O animal que tem habilidade incrível ali em cima nas árvores ficou paralisado pelo medo e caiu. E o Tom conseguiu pegar. Mais de uma vez aconteceu isso. É uma psicologia dos animais, né? Interessante a natureza. Jesus usava parábolas para a gente aprender com a obra da criação. Então ali você aprende que se ele não tivesse medo, nada aconteceria. Nada. Outro exemplo parecido foi o irmão João da Cruz, pediu permissão para ter, eu não lembro qual é o tipo de pássaro, sabiá. Qual é o pássaro? Não lembro. Passarinho que canta muito bonito, né? Acho que é outro nome. E esse passarinho estava lá e cantava, e encantava os irmãos, até que de repente sumiu. Mas sem ter sido quebrada a grade da gaiola dele, sumiu, só ficou uma pena no chão. Nós não entendemos nada, mas como? O que aconteceu? Como é que ele fugiu? Está trancado. Aí a veterinária amiga nossa explicou: irmãos, isso é gavião. Eles vêm e pegam o passarinho. Mas como não tem explicação? Se ele fosse puxar, iria arrebentar, ia quebrar a gaiola, era de madeira até na época. Aí ela disse, eu acho que era, né? Ela disse, não, eles conseguem. Eu falei, não é possível. Aí eu vi no YouTube, o passarinho sendo pego por gavião na gaiola. E achei. Como é que eles fazem? Foi gravado. Pegaram no flagrante o gavião, me desculpe dizer, mas eu vou dizer isso para você. Ele vem e pousa em cima da gaiola. Nisso, o passarinho fica desesperado, voando, se balançando ali na gaiola. Então o gavião só coloca a garra dele ali dentro e espera o passarinho bagunçando, voando, ele pega, ele crava com a garra dele no passarinho e começa a se alimentar do passarinho. Quando uma parte do passarinho já foi consumida por ele, o que restou, ele puxa, dá para passar pela grade e ele voa com o restante. Horrível, não é? Mas eu quis contar isso para você entender outra coisa. Um outro vídeo mostra o gavião entrando numa gaiola de um outro pássaro, que é um pássaro mais corajoso. Também um pássaro pequeno, um pouquinho maior que aquele outro, sabiá, acho que é sabiá. E ele sobe em cima da gaiola, mas o outro passarinho fica quieto. Imagina, eu fico imaginando como se fosse nós, né? Na nossa situação. Eu estou aqui sob
à sombra das asas do Altíssimo. Eu estou protegido pelo meu Deus. Imagina se eu e você pensássemos isso num momento difícil. Aquele passarinho fica paradinho, não quer nem saber do gavião. Eu estou aqui na gaiola, eu estou protegido. O que ele quer fazer aí? Né? E o gavião não consegue nada. E o gavião voa com fome porque não conseguiu nada. Sabe por quê? Porque o medo nos paralisa, o medo nos faz tomar atitudes precipitadas, o medo nos entrega nas mãos do inimigo. O medo nos conduz aos piores pecados, o medo é uma prisão, o medo é uma dominação que o inimigo usa para nos atingir. Tanto o exemplo do cachorro, como no exemplo do passarinho, né? O passarinho estava seguro, o sonhinho, o mico estava seguro, mas por causa do medo se entregaram nas mãos do inimigo. Não entregue a tua vida, a tua família, a tua profissão nas mãos do inimigo por causa de atitudes precipitadas, por causa de um domínio do sentimento de medo. Peça ao Espírito Santo que, em nome de Jesus, venha curar os seus medos que começaram lá na sua gestação, suas inseguranças, talvez pela ausência da figura paterna, talvez por traumas que aconteceram na sua história. Quando você abre para Deus, tirando o pecado mortal, tirando aqueles 3 bloqueios, Deus começa a fazer um caminho de cura. E aquilo que era medo, que te paralisava, se torna coragem para vencer o mal. Então Deus te capacita. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leia Romanos capítulo 8. Vence o sentimento de culpa e o sentimento de medo ao mesmo tempo. Romanos capítulo 8 vai fazer essa meditação. Renunciar o medo de morte, de assalto, de acidente, de doença, medo do demônio, medo do julgamento, né? Vários gatilhos são ativados por causa de traumas do passado. Agora que você tirou esses bloqueios, tenha certeza, você começou um caminho de cura e você vai superar esses medos. Apresente ao Senhor. E se você sabe qual foi a origem, entrega ao Senhor no momento de adoração ao Santíssimo, pede para Jesus ir lá no momento do seu trauma e mostrar a verdade de que Ele estava com você na sua dor, de que você não está desamparado, de que você é mais do que vencedor. Então, teriam muitos exemplos para dar, mas como eu disse, o nosso tempo é curto, então vamos avançar para o sentimento de inferioridade. Eu aqui quero lembrar um exemplo da filha do Roberto Tanus, que ele já contou aqui no nosso mosteiro muitas vezes. Ela não conseguia matemática entrar na cabeça dela e ela começou a fazer votos secretos, palavras de automaldição, também são chamadas de autossabotagem, né? Eu sou burra, eu não consigo, a matemática não entra na minha cabeça, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir. Filho, filha, rejeite essas palavras, são maldições. E o inimigo usa dessas palavras no momento de angústia que você acaba dizendo, esses votos secretos, eu não consigo, eu não posso, eu sou fracassado e tudo isso. Não, mentira! Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, com a tua graça eu vou vencer. E você vai insistir, e você vai persistir, e você vai acreditar que Jesus prometeu que tudo o que pedirdes com fé na oração conseguireis. E pedir com fé não é só pedir, é fazer sua parte, não desistir, insistir. Então esse sentimento de inferioridade, eu não posso nada, eu sou inferior a todos, todos são bons e eu não, todos conseguem e eu não, os outros são melhores do que eu, filho. Você é um tesouro de Deus, mas está escondido num vaso de barro. Você é apenas uma semente. A maior árvore do mundo chama sequoia. A semente dela é desse tamanho. Quando a semente morre, a árvore nem vários homens juntos conseguem abraçar. Gigantesca, mais de 100 metros de altura. Era só uma semente. Você é uma semente. Você tem a imagem e semelhança de Deus e não somente isso. Jesus vive em você. Você não tem ideia do tesouro, da beleza e da grandeza que existe dentro de você. Confie em Deus, cumpra a sua missão para que a tua grandeza possa aparecer, não com a sua vaidade. Deus vai honrar quem for humilde e confiar nele. Confia que a tua grandeza, aos olhos de Deus, é imensa. Rejeite o sentimento de inferioridade. Marcas do passado não podem definir o que você é de fato. Filho de Deus, filha de Deus. Então, só uma experiência profunda com o amor de Deus, por exemplo, a mim mostrou o meu valor, preencheu os meus vazios. Quando eu tive uma experiência com Deus, com Jesus,
lendo o Novo Testamento. E mais ainda depois, quando eu entendi o que era a missa, eu me senti amado, tão amado pelo Cristo crucificado e ressuscitado. Eu me senti, ele mostrou que as feridas dele eram as minhas feridas. Ele uniu as feridas dele com a minha. Eu vi que ele sofria o mesmo que eu sofria. E eu entendi o meu valor. Sem essa experiência com Jesus Cristo, você nunca vai ser curado dessa inferioridade, pelo menos não plenamente. Mas se você deixar o Senhor te dar essa experiência de ser o centro da sua vida, ele vai curar todos os vazios. No fundo, toda cura é o amor de Deus que nos preenche. E para esse exemplo, tem o exemplo do patinho feio, né? O patinho feio se achava, se você não conhece, pesquisa a história do patinho feio. Ele se achava o pior, o mais feio daqueles, porque ele não era um pato, ele era um cisne. E quando ele cresceu, se tornou resplandecente de beleza e entendeu que nem sempre ser diferente é ser inferior. E por causa do pecado original, nós temos defeitos físicos, nós temos defeitos morais, nós temos defeitos psicológicos, mas esses defeitos passam. O que existe dentro é muito maior e um dia toda essa palha, todos esses defeitos vão sumir e só a grandeza do que Deus deixou em você, da sua beleza, da sua alma, vai resplandecer. E o último é o sentimento de rejeição. Rejeição que principalmente no tempo da gestação, pessoas que os pais talvez tentaram, não quiseram que você nascesse, ou que os pais tentaram tirar a vida do seu bebê, de você. Isso são marcas muito dolorosas e profundas, mas Deus quer curar. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque antes de criar o universo, está na Bíblia, Deus pensou em você. Jeremias capítulo 1, Efésios capítulo 1, o que mais? Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, eu te conheci, eu te consagrei, eu tive planos, sonhos, Deus sonhou com você. Deus pensou em você antes de pensar no universo, está lá em Efésios capítulo 1, Deus sonhou com você. Você é um projeto do coração de Deus. Eu nasci por um acidente, meus pais tiveram um caso, os seus pais foram os canais, não agiram da forma que deveria agir, talvez, né, nesse caso, mas Deus já tinha pensado em você. Como que você viria? Depende dos seus pais corresponderem ou não à forma que Deus sonharia. Mas Deus sonhou com você. Você não é um acaso, você não é um acidente. Você é o projeto mais lindo de Deus, maior que toda a criação do universo. É o ser humano. Você é único, irrepetível. Você é amado, amada, desejado, desejada por Deus. Toda mentira com relação a isso vai cair por terra quanto mais você se abrir ao Espírito Santo. E Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Você vai se consagrar a ela, a Jesus por meio dela. E todo esse sentimento de inferioridade e de rejeição vai cair por terra. Passagens bíblicas. Salmo 26, 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E outra, 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele toda a preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Ele cuida de vós. Isaías 49, 15. Acaso uma mulher esquece o seu neném, o filho das suas entranhas? Mesmo que alguma mulher se esqueça, eu jamais me esquecerei. Vê que eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. E sempre tu estás diante dos meus olhos. Deus colocou no coração de uma mãe um instinto materno, poderoso. Mesmo o egoísmo do pecado original não estragou o instinto da mãe de cuidar, de proteger. Mas se alguma mãe, por problemas pessoais, não soube ter esse carinho com o filho, Deus cura mesmo assim. E outra coisa, muita coisa que você pensa que você não foi amado, você foi rejeitado pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, muita coisa que a gente pensa que o problema somos nós, eu sou rejeitado. Não! É sua mãe que tinha um problema. Não tinha nada a ver com você. Ela não quis um filho, talvez, naquele momento, porque ela estava profundamente sofrida por outra coisa. Não é com você o problema. O seu pai, talvez, não quis num determinado momento por outras coisas. Mas você pensa que eles não te amaram? Eles te amaram sim. A verdade, o Espírito Santo vai te mostrar a verdade. Você vai olhar com outro ângulo. Você vai olhar com empatia a situação que o seu pai e a sua mãe viveram naquele momento que talvez tenham errado, tenham não te tratado com amor, com carinho, ou até trate um filho diferente do outro.
Isso tudo o Espírito Santo vai curar, porque você vai ver que o problema não está em você. O problema está em outras situações, o problema está na dificuldade do seu pai ou da sua mãe, mas Deus vai te mostrar que você é amado, você é desejado por Deus em primeiro lugar e também pelos seus pais. Muita coisa que a gente pensa que é verdade, não é. Deixa Deus curar o teu coração. Então, enfim, o principal da nossa meditação é isso, já avançamos bastante no horário e eu quero agora terminar com o nosso propósito. Na página 123, nós vamos ler a meditação do propósito e vamos fazer esse ato concreto hoje. A misericórdia é uma forma de amor, de alguém que é superior para alguém que é inferior. Deus sempre nos olha com misericórdia, porque sabe da nossa fraqueza e pequenez. Até mesmo a Virgem Maria acolheu a misericórdia divina, se reconhecendo uma pequena criatura nas mãos do Altíssimo. Assim como ela, hoje você precisa se abandonar nos braços do Pai, do Papai do céu, como criança. Quem não se fizer como criança para ser curado, não vai entrar no céu. Deixa Deus te curar. Não tenha medo de correr ao encontro do Pai do céu como um filho, o filho pródigo, e deixar que ele possa restituir a sua dignidade de filho de Deus amado, de filha de Deus amada. E quem vai te ajudar a se jogar nos braços do Pai vai ser o colo da mãe, os braços da mãe. Eu te convido hoje de colocar aqui no nosso canal do YouTube a música que a nossa Madre Kelly canta, Regaço Acolhedor. Reze com essa canção e peça a Nossa Senhora que já antes da sua consagração te coloque no colo dela e te ajude a se entregar, a deixar Deus curar, principalmente essas 4 feridas. Outras feridas vêm dessas 4 também, de rejeição, inferioridade, medo e sentimento de culpa. Deus quer, Deus vai te curar. Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Jesus te olha nos olhos com amor hoje e diz: eu quero, filho, eu quero, filha, seja curado. Rezemos agora nossas orações e deixemos que o Senhor cure o nosso coração. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós.
inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.
Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.